Contratualismo. O contratualismo é uma linha de ideologias filosóficas que buscam compreender de onde se originam e qual a importância da construção da sociedade e das ordens sociais para o ser humano. O contratualismo se caracteriza pelo desejo de explicar a sociedade e o direito, partindo de um homem concebido como anterior à organização da convivência social, do homem em um estado de natureza. De acordo com a maioria das correntes teóricas do contratualismo, o medo, a insegurança e a instabilidade da natureza humana garantiu com que os indivíduos pudessem conceder poderes a determinadas pessoas, em específico para que pudesse ser organizada uma ordem em suas vidas, garantindo estabilidade e segurança principalmente. Os principais pensadores do contratualismo são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, 1588 a 1679. Para ele, o contrato social se originou a partir da necessidade do homem de controlar a si mesmo. Em sua obra Leviatã, discorre sobre o estado de natureza, o contrato social que os indivíduos tiveram necessidade de firmar e o governo soberano. Para Hobbes, os homens no estado de natureza são todos iguais. Até mesmo os mais fortes não possuem a garantia de poder sobre os demais. Possuem, ademais, a mesma inteligência. Entretanto, devido à vaidade humana, requisito comum a todos, cada indivíduo se sente e se considera mais inteligente que o seu semelhante. John Locke, 1632 a 1704. Para ele, o contrato social surgiu pela necessidade de criar um método de julgamento parcial dos interesses das pessoas. John Locke difere consideravelmente da teoria de Hobbes. Locke, em Segundo Tratado sobre o Governo Civil, acredita que os homens no estado de natureza viviam em relativa harmonia e paz. Os homens eram dotados de razão e tinham sua propriedade. Propriedade para o autor, em uma primeira acepção, significava vida, liberdade e bens. A segunda acepção de propriedade faz relação aos bens móveis adquiridos pelos indivíduos. Para o pensador, a terra é um direito comum a todos, já que foi dada por Deus e a partir do trabalho o homem a torna sua propriedade privada. Sendo esta terra sua, ele atribuiu um direito próprio, excluindo todos os outros de possuí-la. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Ao contrário das premissas do estado de natureza descritas por Hobbes e Locke, Rousseau defende a ideia de que o ser humano é essencialmente bom, mas a sociedade é responsável pelo seu corrompimento. Da mesma forma, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria acorrentado por fatores como sua própria vaidade, fruto da corrupção do coração. O indivíduo se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que rodeiam, o que, em certo sentido, refere-se a uma preocupação constante com o mundo das aparências, do orgulho, da busca por reconhecimento e status. Mesmo assim, acreditava que seria possível se pensar numa sociedade ideal, tendo assim sua ideologia refletida na concepção da Revolução Francesa, ao final do século XVIII. O estado de natureza é uma criação hipotética de cada contratualista, que serve para imaginar como seria o aspecto natural da sociedade, ou seja, a essência do ser humano, e como esses se relacionariam com as regras. Obviamente,
toda teoria contratualista precisava iniciar com uma hipótese para basear a teoria, já que não é possível ter conhecimento empírico de uma sociedade pré-social. Até porque realmente isso não existe, já que sim que um ser humano nasce, ele já está inserido em um meio social, sendo o primeiro contato o meio familiar. Contrato social seria o momento em que os indivíduos firmariam um contrato social, ou seja, delimitariam um conjunto de regras e normas sociais que todos deveriam respeitar e seguir para conviverem em sociedade. Dependendo de como cada filósofo define o estado de natureza, as razões que levam seres humanos a desenvolverem um pacto social são diferentes. Estado civil organizado é a sociedade como nós conhecemos, como um Estado e suas leis. Da mesma forma, cada filósofo, dependendo de como desenvolve sua teoria contratualista, terá uma análise diferente da sociedade, da ordem e das normas sociais. Como a teoria é baseada em uma situação hipotética, não há como se referir a elas como certas ou erradas. Apenas cabe a nós entender sua perspectiva de análise social.